o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! E sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, o seu podcast para falar de cultura e de Liesing. Eu sou o Alberto Naro, seu host no ar, e estou aqui com a equipe mais encantadora, os nossos sereios que cantam e vocês caem nas graças. Thiago de Mello, seja bem-vindo para mais uma temporada. Salve, gente, é uma alegria muito grande estar aqui. Tenho certeza que 2026 será um ano bonito, promissor e extremamente musical. Maravilha, e aquele que também é bonito, promissor e extremamente musical é esse que está aqui do meu lado, o homem Patrick Grossman. Seja bem-vindo, Patrick, para mais uma temporada. Muito obrigado, é uma honra estar aqui junto a vocês para mais um episódio. Vamos falar muito de música esse ano, dessa vez focando na obra dos artistas, certo? Certíssimo. E para você agora, o ouvinte que está aqui inocente da nossa nova temporada, a gente tem uma nova dinâmica aqui na abertura dos episódios, que é o desafio da sinopse impossível. Os nossos dois participantes especialistas terão que fazer uma sinopse em até 10 segundos sobre o tema do nosso episódio. Essa sinopse será lançada nas redes sociais como teaser na semana anterior, e o ouvinte que descobrir primeiro o tema correto ganhará um prêmio. Eu já sei qual é o prêmio, mas você, ouvinte, ainda não sabe. Então vamos lá, Thiago, a sua sinopse de 10 segundos. O programa de hoje é sobre um artista completo. Música, letra, poesia, teatro, canção e televisão. Patrick, a sua sinopse. Vamos lá, o programa de hoje é sobre um artista que reúne em sua voz muitas outras vozes improváveis e esquecidas. E aí, você já descobriu qual é o tema? Se você não descobriu, a gente vai ouvir agora a nossa catedrática, que vai falar um pouco mais sobre o tema para você. Amor daquela vez como se fosse a última. Chico Buarque é daqueles artistas que parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, seja na música, na literatura ou no teatro. Ele ficou conhecido ainda jovem, mas foi durante a ditadura militar que sua escrita ganhou uma força especial, cheia de camadas, metáforas e mensagens que precisavam escapar da censura. Dono de canções marcantes como Construção e autor de romances como Leite Derramado, ele construiu uma obra que mistura emoção, crítica e muito cuidado com as palavras. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. E estamos de volta agora para o nosso bloco em que falaremos sobre ele, o grande, o mítico, o enorme Chico Buarque, o dono da canção brasileira. E alguém tem alguma história pessoal aí pra falar sobre o Chico? Eu tenho. Vocês acreditam que a minha esposa fez eu me apaixonar pelo Chico Buarque? Romanticamente? Claro que não, pô. Cara, foi engraçado porque ela resolveu... A gente tava no começo de namoro e ela me deu de presente um CD do Chico Buarque. E eu lembro que eu nem era tão fã assim de Chico Buarque, mas não podia demonstrar, né? Que ficou aquela coisa meio estranha. Enfim, eu resolvi dar uma chance até por ela e, cara, isso mudou a forma como eu escuto o Chico Buarque. Eu entendo ele por causa desse CD que eu ganhei de presente. Mas o que tinha nesse CD de tão especial? Então, esse CD é o CD dele, Chico, de 2011. E quando eu ouvi ele, a primeira música, a segunda música, a terceira música, eu percebi que ele era um compositor que ia muito além daquela ideia da crítica política, da ditadura, da repressão, da censura. Você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Que é como a gente é apresentado a ele na escola, né? Exatamente, a gente estuda ele na escola, nas aulas de história, e eu tinha parado no tempo, eu tinha só escutado até aí. E aí, esse álbum me apresentou um lado do Chico que era muito mais intimista. Assim, ele conta ele canta as músicas contando histórias de um jeito que, assim, tão calmo, tão tranquilo, que parece que ele tá te contando uma história pessoal dele, né? Mas, assim, com reflexões profundas, mas de um jeito leve. Então, você vai entrando na história, o que ele tá contando, o que ele tá dizendo, e você começa a imaginar
tudo que ele tá dizendo. Então eu notei assim que, cara, é um artista surreal em termos de poesia, né? Como é que ele consegue conectar a parte textual com a parte musical, instrumental em si, né? Hoje topei com alguns conhecidos meus. Então, agora fica a dúvida. Será que eu me apaixonei pela minha esposa porque eu me apaixonei pelo Chico? Ou será que eu me apaixonei pelo Chico porque eu me apaixonei pela minha esposa antes? Que papinho é esse? De quem foi essa ideia, cara? Que triângulo é esse, né? Beleza, tá certo. E você, tem alguma história pessoal pra contar sobre ele? Eu tenho uma história, eu acho que bem mais singela do que essa do Patrick, que tem a ver com essa ideia de... Com o monstro sagrado não se brinca, né? Quando você se aproxima de algum ídolo, você fica sempre tentado a ou abordá-lo e talvez quebrar aquele encanto, né? Ou você ficar na sua e de alguma maneira ter uma visão de longe, assim, que mantenha, né, essa aura, né, essa mística, né? E o Chico sempre fez parte da minha vida. Assim, eu não consigo lembrar do primeiro momento que eu ouvi a música do Chico, que eu ouvi esse nome, Chico Buarque, né? Com certeza deve ter sido dentro de casa, nos discos, né, da minha mãe, ou em alguma conversa. E depois o Chico Buarque também ele começou a escrever livros. E eu me lembro também dos livros do Chico Buarque, que a princípio também não me encantavam muito, né? Não faziam parte assim da minha preferência. Eu sempre fui muito ligado na canção. E depois, quando eu tinha uns 20 anos, aí de fato a música do Chico Buarque começou a ser central dentro da minha vida. E nunca fui num show do Chico Buarque desde então. E o cara não faz show, né? Ele não faz show, mas quando ele faz eu não vou, né? Ainda não sei porquê. Aliás, estou devendo. Chico, volte, por favor, para os palcos, para eu poder ir num show seu. Voltei a cantar porque senti saudade do tempo. Mas sempre nessa relação meio à distância, né? Então, a partir de um determinado momento, o Chico passou a ser muito importante, assim, para mim como compositor, né? Porque eu faço canções e comecei a ver na obra do Chico, né? Na obra musical do Chico, algo inesgotável, assim, né? Caminhos harmônicos que o Chico faz, e o Chico também começou a me trazer toda uma música popular brasileira anterior a ele, né? Como o Noel Rosa, ou principalmente Tom Jobim, Vinícius de Moraes, que foram próximos ao Chico, né? E o Chico, de alguma maneira, parceiro deles, né? Acabou também continuando, né? Esse legado, né? Voltei a cantar. Até que há uns 15 anos atrás eu tive num restaurante, numa mesa ao lado do Chico Buarque, e essa questão ficou me martelando a cabeça. Será que eu abordo o Chico Buarque? Será que eu falo com ele? Eu só fico aqui admirando de longe? E me veio essa frase, né? Com o monstro sagrado não se brinca. Então, me mantive no lugar. Fiquei só observando de longe. O Chico Buarque foi embora. Depois eu contei para minha filha, que estava presente lá. Anos depois eu contei para ela, né? E ela falou assim: papai, por que você não falou com o Chico Buarque, né? Seria, né, uma honra para todos nós. Eu falei: não, minha filha, com o monstro sagrado não se brinca. Eu preferi manter a mística. É sempre difícil falar com uma pessoa quando ela tá comendo, né? É um pouco constrangedor, né? Ele estava em família, né? Sabe? Interrompeu o momento, né? Ele estava em família. Eu tenho conhecidos que têm histórias muito melhores do que essa história besta que eu contei aqui. Tem uma história do Chico interessante, né? Sobre uma banda aí britânica. Ah, sim, essa história é muito boa. Eu gosto muito dessa história porque eu adoro essa banda. E o Chico Buarque, na verdade, ele é muito avesso à cultura pop. Pelo menos assim sempre me pareceu, né? O Chico sempre fez questão de se manter firme, assim, dentro de uma certa estrutura, né? Da cultura não apenas brasileira, né? Latino-americana, né? Na cultura da indústria da música. O Chico sempre foi um homem muito sério, né? Mas tem uma banda inglesa que é uma banda maravilhosa, chamada Radiohead. I'm a green, yeah, fake plastic. É maravilhosa essa banda, banda incrível, né? Com vários discos, cada disco um mundo diferente, assim. Eu sempre gostei muito dessa banda, muito, 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 desde os anos 90, quando eu era apenas um jovem. E muito tempo depois, eu soube... Né, Thiago? Muito tempo depois, eu soube dessa história. E achei essa história fascinante pelo seguinte: o Chico Buarque tem uma música lançada nos anos 80 chamada O Último Blues, que faz parte do filme A Ópera do Malandro.
E essa música, ela traz nos seus versos finais o seguinte: na vida real, você é quem enlouquece, apaga a última luz e nos cantos do seu quarto, a figura dela fosforece ao som do último blues. Na rádio cabeça, se puder esqueça a menina que você seduz. Então esse termo na rádio cabeça veio a chamar a atenção de um outro músico chamado David Byrne. Mentira! Sim, dessa banda Talking Heads. E o David Byrne, desde sempre, adora a música brasileira, né? Aliás, fica até aqui um grande parênteses, mas é importante, que se deve ao David Byrne a recuperação do Tom Zé do ostracismo, né? Totalmente nada a ver com... Completamente pertinente, né? Dizendo que o Tom Zé já estava 10 anos sem fazer música e o David Byrne acabou motivando o Tom Zé, levando o Tom Zé para Nova York e tudo mais. Mas o David Byrne adorava essa música e acabou fazendo uma música baseada nesse termo, né? Rádio cabeça, até considerando que esse termo fosse um termo muito popular no Brasil. E eu realmente não sei de onde o Chico, inventivo, o Chico, tirou, né, essa expressão na rádio cabeça. E o David Byrne fez uma música chamada Radiohead. Em 1991... A banda Radiohead ainda não se chamava dessa maneira, ia assinar com uma gravadora e tinha que inventar um nome melhor do que On a Friday, que era o nome de então, e resolveu batizar de Radiohead a banda, e a banda já está aí há quase 40 anos, né? mais de 30 anos, a banda de super sucesso. Então, é por causa do Chico Buarque que o Radiohead não se chama Sextou. Tem uma outra história, inclusive, do Chico Buarque ligada a essa curiosidade do Radiohead, porque há uns 15 anos atrás, o Chico esteve numa pelada de futebol em Lisboa, em Portugal, com o baterista do Radiohead. O técnico escalou, obviamente, o Chico Buarque para jogar, porque parece que o Chico joga bem futebol. E o baterista ficou no banco de reservas, estava meio chateado com o fato de não ter sido escalado. E aí, no intervalo, o Chico falou para ele: cara, não fica assim não. Afinal de contas, se não fosse eu, a sua banda não teria esse nome que tem. Sabe que o Rádio Cabeça também me inspirou a escrever uma história? Caso vocês não saibam, o LS Cultural tem um segmento de contação de histórias infantis, que são todas escritas por mim e pela Marcela, produtora desse podcast também. E tem uma história que a gente não lançou ainda, e nem sei se a gente vai lançar, mas eu vou contar aqui pra vocês, que é de uma menina que é muito tímida e muito ansiosa, e ela não fala nada com ninguém, porque ela é muito tímida, e fica comendo as coisas por causa de ansiedade. E ela começa a comer, e aí um dia não tinha comida, ela começou a comer tudo que tinha pela frente, comeu um rádio, e quando ela comeu aquele rádio, ficou dentro dela, ela não conseguia mais parar de falar. Falava de tudo que tinha no rádio. E a gente só não lançou hoje porque a Marcela acha que as crianças não vão entender o que é um rádio. Então não tá lançando por enquanto. Mas eu vou convencer. Então, se você tá ouvindo esse episódio, comenta lá no Instagram, no post desse episódio, hashtag liberem o rádio da menina. Liberem o rádio da menina. Ninguém vai entender o que é esse negócio. E aí, se alguém quiser entender, vai ter que ouvir esse podcast pra saber o que é. Show de bola? E se for compartilhar, compartilha com a hashtag libere o rádio da menina. Agora, me diz uma parada. Agora que vocês sabem a minha história, quando vocês forem ver a Ópera do Malandro, vocês vão com certeza lembrar da minha história. Com certeza, eu vou ver a Ópera do Malandro e vou lembrar do Alberto. Agora, se vocês quiserem ouvir o Chico Buarque e entender ele de outra forma, lembrem-se de mim. Porque quando a gente escuta o Chico, a gente não pode escutar pensando que a gente é a gente. A gente tem que pensar que é a gente que está na música, que está sendo cantada, que está sendo contada, que tem uma história. Então, parar para ouvir o Chico é quase como um exercício de imersão total dentro de uma música. Vou dizer para vocês, assim, 3 dicas que são fundamentais para ouvir qualquer música do Chico. Vou pegar como exemplo a canção O Meu Guri, que é o seguinte, é a história de uma mãe que está falando sobre o olhar dela, claro, como ela admira o filho. Ela tem um orgulho de como ele está prosperando na vida, como isso não era uma coisa provável dentro da realidade dela, dele, né? Pessoas humildes. E como, de repente, ele deu uma virada na vida. Ele disse que chegava lá. E ele está chegando, né? E ele chega. Ele traz um presente para ela um dia, traz um monte de cordão para ela, de ouro. E você vai começando a entender que aquele orgulho, aquela admiração da mãe pelo filho, ela não está entendendo que na verdade, ele está envolvido
com a criminalidade, né? Todos esses presentes, na verdade, ele está roubando. E isso é um fato que a mãe ignora, porque ela prefere olhar para o filho e sentir essa alegria e esse orgulho do filho estar realmente colaborando, contribuindo para a família, para dentro de casa. E lá pelas tantas, chega num jornal a foto do filho dela como procurado e ela falando, poxa, não entendo o alvoroço dessa gente. Olha, o cara, ele tá aqui, ele é famoso, meu filho. E, na verdade, é um cartaz de procurado. Né? E ela tá olhando, pô, ele tá ali, né, sorrindo, rindo de papo pro ar. Lembro Cidade de Deus, quando o dono do morro aparece no jornal e o cara acha que vai ser executado e, na verdade, ele é super exaltado porque tirou a foto do cara que apareceu no jornal. Sim, e essa música é muito forte porque você consegue entender, por isso tudo, que provavelmente ela é analfabeta, né? Que ela não lê no jornal que o filho dela é um procurado, né? E é engraçado como, no final, juntam-se a voz do Chico, um coro de mulheres cantando, que sugere a gente que isso não é uma história única, é uma história que é comum. Outras mães devem passar por isso. E é uma realidade dura da gente admitir e enxergar que pode estar acontecendo no Brasil mesmo. Suave e veloz do batente traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Então vamos lá. Então, tirando por essa música, 3 dicas que todo mundo tem que ter em mente na hora de ouvir uma música do Chico. Então a primeira coisa que você tem que saber é entender quem é que está falando. Se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um idoso, se é uma pessoa que viveu no século passado, se é uma pessoa do futuro. Segunda dica é observar se há um contraste entre o que está sendo dito e se tem alguma coisa que está implícita, se está sendo sugerido algo contrário, se tem alguma mensagem nas entrelinhas que o Chico, a gente sabe, é mestre nisso, desde a época da ditadura. E por último, a terceira dica é: tente construir a cena na sua cabeça. O Chico, ele não é um cara direto, ele te dá elementos e você vai construindo essas imagens na sua cabeça. Você consegue criar tudo a partir dos poucos elementos que ele vai te entregando. Então, se você tiver essas 3 dicas em mente, você vai ouvir Chico Buarque melhor do que 80% das pessoas. 90% das pessoas. 98. Não, legal. Legal. Essas dicas são boas, mas assim, eu tenho uma história sensacional que envolve o Chico e uma certa polêmica em torno da canção. Há uns 20 anos atrás, o Chico deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, cuja manchete era a seguinte: a canção acabou. Então todo mundo veio em cima dizendo, mas como é que o maior cancionista do Brasil diz que a canção simplesmente chegou num momento de esgotamento, né? E o Chico, nessa entrevista, ele, na verdade, estava considerando que a canção tal qual a gente ficou habituado a conhecer, né? A canção da MPB, essa canção que passou a se desenvolver ali no período pós-Bossa Nova, ela estava numa encruzilhada justamente por causa da chegada muito forte da cultura do hip hop, né? Da cultura do rap, também da música eletrônica. Então isso gerou um certo receio assim, de que a MPB, que é essa categoria musical a qual o Chico é um dos patronos, vamos dizer assim, ela estaria numa certa crise, né? Então isso dividiu opiniões, né? Muita gente ficou até chateado com o Chico, né? Mas isso gerou um caldo muito interessante para pensar as transformações no Brasil do início do século XXI, que tem a ver, com certeza, com a chegada de artistas ligados às periferias, né? Às comunidades, né? E de fato tem uma questão aí, né? Porque o Chico sempre foi um compositor intelectual, né? Um compositor de uma certa elite do Brasil, erudito de certo modo, né? Dialogando, né? Assim, com a música erudita. Chico Buarque é um cantor clássico, né? Um compositor clássico, assim. E a emergência desses novos artistas do rap, do hip hop, trouxeram novas formas de fazer música no Brasil, onde esses artistas passaram a cantar em primeira pessoa questões ligadas às suas vivências nas periferias e nas comunidades, não precisando mais de um artista como Chico Buarque
que ele fizesse o intermédio, né? O meio de campo entre as questões populares, né? E o público ouvinte, né? Então acho que isso chamou bastante atenção na época, assim, de estudiosos da canção, de sociólogos, né? De pensadores que estavam vendo, assim, que a MPB, ela entrou num certo desuso, vamos dizer assim, né? Entrou numa certa crise, e acho que o Chico acertou quando ele fala que a canção acabou. A gente sabe que a canção não acabou, né? O próprio Chico, ele vive se reinventando, né? Entre um livro lançado e um disco gravado, o Chico sempre aparece com canções inéditas. Então, é claro que a canção permanece, mas a emergência das camadas populares modificou, né, essa canção no Brasil. Pra mim, canção e música não é a mesma coisa? Acho que não, assim, porque, por exemplo, a canção que o Chico fez, né, já é herdeira da Bossa Nova, né, das transformações que a Bossa Nova fez, né. Então, as transformações, assim, formais, né. Então, os acordes de Bossa Nova, eles são cheios de nota, né, cheios de dissonância, né. Isso acabou, de uma certa forma, padronizando uma escuta, assim, no Brasil, né. Por isso que a música popular brasileira, né, a MPB, é tão rica, né, harmonicamente, né. Ao passo que o rap, né, o hip hop, ele já lida muito mais com o ritmo, né, com a batida, e não enaltece a parte harmônica, né? Isso seria uma das diferenças, né? O rap também, ele é muito mais discursivo e também não trabalha com melodias, né, dissonantes, assim, ao passo que a música da MPB e a música do Chico Buarque, ela tem uma sofisticação harmônica, né? Ela tem Não, mas você falou que o rap é discursivo, a canção é mais poética? Não falaria nessa divisão, até porque o rap é ritmo e poesia, né? Então tem poesia, muita, né, poesia no rap, né? Aliás, esse é um assunto polêmico, né? Porque tem, né, vão ter teóricos que vão dizer assim que o Mano Brown, né, dos Racionais, é um grande cancionista, né? Mas em relação ao que o Chico falou, né, e ele é um representante de um estilo de canção no Brasil, né, que é essa canção da MPB, vamos chamar assim, realmente contrasta muito com o que os artistas ligados ao hip hop no Brasil começaram a fazer, né? Mas não é um pouco problemático isso? Ele falou que a canção acabou só porque o tipo de canção que ele faz acabou? É bem problemático, né? Essa polêmica, assim, ela foi muito requentada na época, entendeu? O Chico foi muito combatido, quase como se ele estivesse dizendo assim, bom, né? Teve gente que falou, né? Não é porque você não consegue mais fazer música que a canção acabou, né? Porque também tem muita gente dentro do campo da MPB que também se recria, né? Até hoje, né? Essa declaração foi em 2004, né? Então, ainda tem muito caldo aí, mas eu acho uma declaração interessante, porque nota de uma certa forma, né, essa transformação social pela qual o Brasil passou nas últimas décadas, né? De fato, nos anos 60, quando o Chico compôs com Vinícius de Moraes e Garoto uma música como Gente Humilde, né, falando sobre os pobres no Brasil, aquilo tinha todo um sentido, né, social, lírico, poético, né? Hoje em dia, um artista de classe média escrevendo uma música como Gente Humilde não faria o menor sentido, já que os próprios humildes, entre aspas, podem gravar e podem colocar o que eles pensam em relação a isso. Tá aí o pessoal do trap, para não me desmentir aqui. Quer dizer, então, que o trap é um novo Chico Buarque? Olha, eu não poderia falar essa frase. Eu não poderia dizer essa Mas frase. para os jovens e adolescentes, quem sabe? Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E sabe quem foi que disse que o Chico Buarque não é um músico de verdade? Quem? Eu vou te contar no final do episódio. Fica tranquilo. Ele uma vez falou assim, quando estava gravando o álbum dele, Chico, de 2011, que ele não era um músico, ele era só um músico intuitivo, que ele não trabalha com música, porque ele não conhece de teoria musical suficiente. Então ele, se comparando com os outros músicos durante a gravação do próprio disco dele, ele falou, não, pô, peraí, tô tocando um violão aqui, mas eu não sei tocar violão. Que isso? Como assim? Então, um cara, depois de uma carreira... Depois não, durante a carreira, tinha acabado de gravar esse disco que foi premiado no Grammy Latino de melhor álbum da MPB de 2012, né, no ano seguinte. Como é que o cara faz uma declaração dessa? Eles são gente como a gente, cara. Ele é gente muito humilde, né? Não sei se é muito humilde também, né? Calma. Mesmo essas pessoas que são geniais, elas também sofrem de certa forma, de síndrome do impostor. Elas se acham menos do que elas são. São pessoas normais, né, Patrícia? São pessoas normais, né? Como a gente.
Só que com alguns talentos a mais, né? Fale por você. Mas a verdade é que ele não estava habituado a entrar no estúdio para gravar, ele mesmo tocando no violão. Mas todo o processo de gravação desse álbum foi através de ensaios na casa do produtor. E ele foi ensaiando junto com os outros músicos. E de repente ele entrou no estúdio e começou a gravar. E errou durante a gravação. E teve que gravar de novo. E ele falou, pô, isso aqui tá errado aqui, vamos consertar isso aqui. Aí ele falou, eu toco isso? Não toquei isso. Aí ele falou, a culpa não é que era minha mesmo? Então ele mesmo assumindo. Então isso ajuda a gente também a ter um olhar de que às vezes o músico ele não é... Ele não domina tudo que tem para dominar sobre música, mas mesmo assim ele é um músico. E essa história serve também pra gente olhar para si mesmo, né? E ver que, assim, pô, se o Chico Buarque, né, não acha que ele é tudo isso, então... Talvez você que acha que não é tudo isso, seja bom o suficiente. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas... Com isso, a gente encerra o bloco principal e vai entrando no bloco de encerramento, em que a gente solta a sua mão lentamente para pegar novamente só na semana que vem. Então, para isso, a gente vai fazer o nosso jogo, em que eu vou fazer uma pergunta sobre o Chico para esses dois, e quem responder corretamente ganha um ponto. E atenção, o participante que tiver respondido mais vezes corretamente ao final da temporada ganhará um prêmio. E esse prêmio não poderá ser de Thiago de Mello. Desculpa, Thiago. Teremos que ver esse ponto. Porque ele já ganhou, né? Eu vou me esforçar ao máximo para ser bicampeão. Beleza. Caso o Thiago ganhe, o prêmio será oferecido para o segundo colocado dessa temporada. Mas antes disso, dicas culturais. Algum de vocês tem alguma dica sobre a obra do Chico que você queira compartilhar? Eu tenho. Eu quero indicar aos ouvintes que fiquem ligados no grupo Os Escafandristas. É um grupo aqui do Rio que é formado pelo Renato Frazão, Luísa Lacerda, Thiago Amude e Alice Passos, e que acaba de gravar um disco que vai sair pela Biscoito Fino. Deve sair, inclusive, isso é um furo, atenção, no dia do aniversário do Chico Buarque, de 82 anos, em 19 de junho. O disco traz nada mais, nada menos do que a participação do próprio Chico Buarque, além de trazer o Rui Guerra também para o estúdio. E parece que Rui Guerra e Chico Buarque não se encontravam no estúdio há décadas. Então, fiquem ligados nesse nome, Escafandristas. Muito bom. Patrick, qual é a sua dica cultural? Eu tenho duas, e as duas são documentários do Chico, tá? Um é um pouco mais voltado para os bastidores da gravação e produção do álbum Chico, que está disponível no YouTube. Se chama Chico Buarque, Dia Voa. Esse é o título. E o segundo documentário é Chico Buarque, Artista Brasileiro, que está disponível no Netflix. Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse podcast, todas as nossas dicas culturais estão linkadas no nosso post do episódio, aqui. E também temos uma novidade esse ano, que ainda não saiu, mas vai sair em breve, o site do nosso projeto, em que terá uma aba lá com todas as dicas culturais compiladas por episódio e com fotinhos de todos os nossos especialistas maravilhosos e lindos aqui. Então, se você quer ver a cara deles, se a voz penetrante de Thiago de Mello não é o suficiente, entre no nosso site, entre no nosso Instagram e conheça a todos os participantes. Beleza, a minha dica é uma dica muito singela. Eu sugiro que você abrace a cultura brasileira e faça um meme com aquele álbum do Chico Buarque feliz, Chico Buarque triste, e compartilhe com a gente. Eu vou adorar ver os memes de todos vocês. Beleza, agora o jogo. Se você achava que tinha acabado, não acabou não, ouvintes. Achou errado, tá? Achou errado. Atenção, a pergunta do jogo de hoje é a seguinte: qual foi a cantora que disse que o Chico Buarque é o seu verdadeiro pai num show ao vivo? E a Cassélia? Boa, ponto para Patrick Grossman. Moleque! Vocês não sabem, mas o Chico Buarque é o meu verdadeiro pai. Beleza, então com isso a gente finaliza esse episódio. Muito obrigado pela sua presença, Thiago de Mello. Olha, eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui falando sobre música, falando sobre cultura, e aguardem, até a próxima, um forte abraço a todos. Até a próxima, também Patrick Grossman. Muito obrigado pela sua presença. Que nada, um prazer inenarrável aqui sendo narrado por mim. Esquece.
Eu não sou tão bom quanto Chico Buarque com as palavras, mas é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado também pela sua presença, querido ouvinte que nos recebeu com tanto carinho entre seus ouvidos. Por favor, faça aí a boa e nos divulgue, nos compartilhe e nos curta em todas as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estaremos no TikTok, estamos no YouTube, estamos no Spotify, na Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, e cada download que você dá pra gente conta. Então, por favor, baixe esse episódio. Beijo no seu coração, até a próxima e tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.